Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. Bora começar! Nosso tema de hoje começa na página 178, pega lá para acompanhar comigo, e o assunto é café, a expansão cafeeira no Brasil. O café ele vai ser o nosso principal produto de exportação do século XIX, na época do Segundo Reinado, na época em que Dom Pedro II, então, assume o Império do Brasil. E a pergunta que vai nortear a nossa aula é: qual foi a importância do café para a economia brasileira? Qual foi o impacto dessa produção cafeeira para o Brasil no século XIX? É isso que vai nortear a nossa aula de hoje. No parágrafo 2, já fala que no começo do Segundo Reinado, lá quando foi feito o golpe da maioridade e Dom Pedro II assume o Império do Brasil, o café já era um produto importante, já representava aí 40% das exportações do país, ou seja, tudo que o Brasil vendia para fora, para o mercado internacional, quase metade do que ele vendia era café, 40%. E se a gente pegar toda a produção de café do planeta daquele momento, metade era café brasileiro. E aconteceu uma rápida expansão do cultivo do café por alguns fatores. Eis que são eles: abundância de terras, muitas terras disponíveis para a plantação, disponibilidade de mão de obra barata, já que a escravidão acontecia nesse momento, condições climáticas favoráveis, um regime de chuvas regulares e terras férteis, e também o aumento do consumo do produto no exterior. Tudo isso faz com que o café ganhe uma relevância bem importante para o Brasil no século XIX. No parágrafo 3, ele vai te dar a localização onde tudo isso vai se expandir com força, que é o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, essa região em vermelho que está no seu mapa, que é o extremo leste de São Paulo, fronteira com o Rio de Janeiro. Então, pega o extremo leste de São Paulo, o extremo oeste do Rio de Janeiro, essa região em vermelho é o Vale do Paraíba. Região de Barra Mansa, Vassouras, Barra do Piraí, Taubaté, Areias, Bananal, enfim, é uma região com várias cidades, mas é uma região que propiciou, possibilitou, se tornou possível a expansão do café. E no último parágrafo dessa página, vai falar que o cultivo do café seguiu o modelo adotado na plantation, que a gente já estudou, né? A economia açucareira foi assim, baseado no regime de plantation, e aí eu tenho que lembrar você o que é plantation. Primeiro, grandes latifúndios, né? Grandes áreas rurais. Nessas grandes áreas rurais, plantando uma coisa só, o café, portanto, monocultura. Para exportação e com a mão de obra principal, a escravocrata. Então a plantation se define nisso: exportação feita, baseada, plantada em grandes áreas monocultoras, com a principal mão de obra sendo escravizada. Então, portanto, o café no século XIX vai ser baseado no regime de plantation. Só que na página 179 ele vai mostrar que a produção sofreu uma migração do Vale do Paraíba para o oeste paulista. Então você vê no mapa ali a região número 1, região entre São Paulo e Rio de Janeiro, que está numa corzinha ali, um laranja um pouco mais escuro, e ele começa a expandir para a região verde e depois expande na região mais roxa, né? Uma região ali lilás, que é a número 4. Essa região é o oeste paulista, e ali vai se estruturar com mais força ainda a produção de café. Por que houve essa migração? Na página 179 ele diz assim no primeiro parágrafo: por volta de 1860, a cafeicultura no Vale do Paraíba dava sinais de decadência, ou seja, a produção estava boa, mas estava declinando. Por quê? Vários motivos: desmatamento, queimadas, sistema extensivo de produção, ausência de técnicas para combater a erosão vão causar o enfraquecimento do solo e a queda da produção. Ou seja, a falta de cuidado com a terra, a falta de cuidado com a produção, o simples e puro plantar, colher e vender vai fazer com que a produção de café nessa região comece a declinar. E aí, no parágrafo 2, vai falar que a solução para isso foi melhorar o local? Não. A solução para isso foi vender menos café? Não. A solução para isso foi fazer a produção cafeeira em outro local. Oeste Paulista diz assim, no parágrafo 2: com o declínio da lavoura cafeeira no Vale do Paraíba, a economia do café entrou numa nova fase. Teve como centro o Oeste Paulista, que é a região roxa ali do seu mapa. A região apresentava condições favoráveis ao cultivo, como solo de terra roxa, muito fértil, a geografia pouco acidentada e grandes extensões de terras inexploradas. Essa região também vai pegar um pedacinho do Paraná, o extremo norte, que é chamado Norte Pioneiro. Vai ter grandes extensões de terra para
produção de café. E aí o parágrafo 3 fala que esses fatores, somados à adoção de novas técnicas agrícolas, fizeram com que os cafezais do Oeste Paulista fossem mais produtivos que os anteriores. Então dá para dizer que os cafeicultores do Oeste Paulista tiveram uma ascensão econômica maior do que os cafeicultores do Vale do Paraíba. Ali o texto fala que a aquisição de máquinas de secagem, ensacamento e beneficiamento do café, a partir de 1870, também contribuiu para o aumento da produção desse café no interior paulista, representando aí um produto importante até os dias de hoje para o estado de São Paulo. E o último parágrafo dessa página diz o seguinte: principalmente na província de São Paulo, os fazendeiros não eram apenas proprietários rurais, mas empresários capitalistas. Com os recursos obtidos com as vendas, os cafeicultores introduziam inovações técnicas nas fazendas, investiam em indústrias, bancos, ferrovias, casas de exportação e outros setores urbanos. Muitos representantes dessa burguesia cafeeira estavam estabelecidos nas cidades e participavam ativamente na vida política do país. Não é à toa que eles serão chamados de barões do café. Esses barões do café, esses grandes latifundiários, na verdade, esses latifundiários cafeicultores, eles vão ter uma participação muito grande na política do Brasil no final do século XIX e no começo do século XX. Não é à toa que lá para frente a gente vai estudar uma política chamada de café com leite. E esses barões do café serão responsáveis por trazer os primeiros maquinários para o Brasil. A industrialização ela dá alguns surtos de início no comecinho ali do século XX e ela advém das mãos desses cafeicultores. São eles que vão investir na compra, na importação de maquinários internacionais. E um desses maquinários a gente consegue englobar as ferrovias, que é mostrado no livro na página 182. Então, para encerrar, diz assim: as estradas de ferro foram fundamentais para a expansão das lavouras de café. A primeira estrada de ferro do país, do Brasil, foi a Estrada de Ferro Mauá, inaugurada em 1854, no Rio de Janeiro. Só um comentário aqui: a Inglaterra passou pelo processo de industrialização 100 anos antes. Por isso que a gente fala que a industrialização brasileira, que a industrialização latina, ela é tardia. Porque enquanto a Inglaterra estava industrial já faziam 100 anos, agora que o Brasil estava instalando as suas primeiras ferrovias. E no parágrafo 2 fala que em São Paulo, a primeira ferrovia de lá foi a São Paulo Railway Company, construída com capitais ingleses, que entrou em operação em 1867. Que ligava a cidade de Jundiaí, no oeste paulista, ao Porto de Santos. Então, ligava o principal centro produtor cafeicultor até o Porto de Santos para fazer então a exportação. Depois dela, outras estradas de ferro foram construídas em São Paulo com recursos dos próprios cafeicultores, aquilo que eu disse, né? Os cafeicultores vão ser responsáveis pela importação de maquinário, como as estradas de ferro paulista, mogiana e sorocabana. Então, fazendo um resumo da aula de hoje, você tem mostrando que o café vai ser o principal produto do Brasil no século XIX. No começo, quando Dom Pedro II começa a reinar, começa a governar, o café já era importante. Vai iniciar uma grande expansão do cultivo no Vale do Paraíba, região ali extremo leste de São Paulo, extremo oeste do Rio de Janeiro. Nessa região tinha muitas terras disponíveis, mão de obra barata, condições climáticas e aumento do consumo. Então, esse momento vai trazer tudo isso, fazendo com que a expansão econômica do café aconteça. Também a gente viu que o cultivo do café ele era baseado no regime de plantation. O que é isso? Latifúndio monocultor escravocrata para exportação desse produto primário. Então você tinha grandes áreas rurais plantando uma coisa só, escravidão acontecendo lá, e essa produção então era exportada, não era direcionada para o mercado interno. E a gente viu também que houve uma migração, uma mudança, né, uma transição do Vale do Paraíba, do extremo leste de São Paulo, para o oeste de São Paulo, porque acabou acontecendo um declínio da produção por conta dos desmatamentos, das queimadas, do sistema extensivo, da ausência de técnicas para combater a erosão. Tudo isso enfraquece a produção e eles vão para uma nova região, que é o oeste de São Paulo. Lá tinha também muitas terras para cultivo, tinha uma terra fértil chamada de terra roxa, a geografia era pouco acidentada e também tinham grandes áreas rurais, latifúndios aí disponíveis para plantação.
E vimos também que são os barões do café, serão esses cafeicultores que terão um papel relevante na política brasileira no final do século XIX, começo do século XX, e que serão os responsáveis por importar o maquinário para o Brasil. A industrialização, as estradas de ferro terão força aqui no final do século XIX, pelas mãos dos cafeicultores, principalmente cafeicultores paulistas. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.